Brasil tem novo presidente. Ernesto Geisel. Em 1964, o ciclo de prosperidade econômica brasileiro chegou ao fim. O chamado milagre econômico, um grande salto desenvolvimentista e o crescimento industrial produtivo do Brasil acabaram. Este ciclo se encerrou quando os empréstimos estrangeiros se tornaram mais escassos e principalmente com a crise do petróleo que agravou a situação. Nessas circunstâncias foi necessário tomar uma atitude rápida e urgente, que foi a criação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Se me fosse indagado em que estado de espírito me dirijo hoje aos diferentes quadrantes do país, eu responderia simplesmente: com responsável senso de equilíbrio. Equilíbrio entre a consciência de que existem coisas a fazer e dificuldades a vencer, sobretudo em 1976. O PND foi uma resposta à crise do primeiro choque do petróleo e no final do milagre econômico brasileiro. À época da crise do petróleo, o Brasil era altamente dependente do petróleo, principalmente dos seus derivados. Cerca de 80% do petróleo utilizado pelo Brasil era importado. E uma das diretrizes propostas pelo PND era a redução dessa dependência do Brasil do petróleo estrangeiro, com o investimento em pesquisa, exploração e refinamento do petróleo dentro do Brasil. O plano conseguiu êxito parcial, pois uma vez que pela primeira vez na história do Brasil houve o domínio de todo o ciclo produtivo e industrial, mas o Brasil teve que pagar um alto preço, que foi a explosão da sua dívida externa. Com o setor energético sendo um dos focos do plano criado por Geisel, a alegação de que o Brasil sofreria uma escassez de energia no início dos anos 90 e durante o século XXI, como precaução, houve a construção da usina nuclear de Angra 1, como uma nova fonte de energia. Sua entrega foi feita com atraso devido a problemas enfrentados durante sua construção com a falha e quebra de equipamentos. Mesmo depois de concluída, a usina ainda enfrentava problemas em seu funcionamento, que só veio a ser solucionados no início dos anos 80, mais um exemplo tardio dos planos criados durante o segundo PND. A ideia de planejamento para o desenvolvimento econômico e social, assim como de planejamento urbano, é recente no Brasil. Em seguida vieram os planos dos governos militares, que tinham como objetivo o crescimento econômico do país, além da necessidade permanente de integração do território. Em linhas gerais, pode-se afirmar que foi nos planos nacionais desenvolvimentistas, principalmente no segundo PND, que se consolidou o projeto de ordenação do território nacional. Podemos agora explorar com mais detalhes a questão relacionada à racionalidade econômica do segundo PND. O gráfico mostra o dilema do crescimento e estabilidade no período de inflação ascendente. O governo de Ernesto Geisel criou o Programa Nacional do Álcool, o PROALCOOL, em 1975, com o intuito de substituir combustíveis derivados do petróleo com a gasolina por uma fonte alternativa e renovável. 2 anos antes, o mundo passava por uma grave crise do petróleo. O alto preço do Brasil estimulou o governo brasileiro a criar regras para que, no primeiro momento, o álcool anidro fosse adicionado à gasolina como forma de diminuir a importação dos barris em meio às crises no Oriente Médio, sendo oferecidos vários incentivos fiscais e empréstimos bancários com juros abaixo da taxa do mercado para os produtores de cana-de-açúcar e para as indústrias automobilísticas que desenvolvessem carros movidos a álcool. Indústria automobilística. O estabelecimento da indústria automobilística multinacional deu-se na década de 1950, não somente através do esforço, mas também da disposição e da estratégia do Estado brasileiro. Seguindo o modelo desenvolvimentista, a criação do GEA, em 1956, destacou-se como sendo a primeira legislação específica para o setor automotivo, que estabeleceu as regras, assim como a concessão de estímulos e desestímulos para a instalação e atuação daquela indústria no país. Com as implicações políticas posteriormente ocorridas, o GEA foi desmembrado e sua atuação levada à inexpressividade. Entre os anos de 1968 e 1973, a indústria automobilística se apresentou como um dos segmentos líderes e principais pilares da expansão econômica brasileira. Mas frente à exaustão do crescimento interno acelerado e à crise internacional do petróleo, o governo Geisel adotou medidas restritivas preconizando a busca do saneamento econômico. Promoveram divergências entre os interesses corporativos daquele setor da indústria e os interesses nacionais do Brasil. Depois do momento da grande expansão e desregulamentação,
O ajustamento da indústria automobilística e as novas políticas econômicas conflitaram o governo com aquele segmento, que é considerado o motor da industrialização brasileira. O militarismo implantado no Brasil se reflete ainda hoje em alguns aspectos da sociedade brasileira. As recordações das torturas sofridas por militares políticos ou apenas pessoas suspeitas de subversão. Ainda hoje não encontramos respostas de onde estão as pessoas que desapareceram no regime militar dos governos ditatoriais. Como vimos o governo do general Ernesto Geisel, foi a abertura de um lento processo de democratização, onde, desde sua indicação para o cargo, podemos perceber uma divisão dentro do governo militar, pois uma parte alimentada se apropriou do poder e buscou condenar e manter a ordem com a força e a tortura. Na verdade, o que Geisel fez, em primeiro momento, foi unificar o poder desfragmentado que existia dentro do exército e no governo. Tentou arrumar a casa de dentro para fora, fortificar sua base e a hierarquia do exército em um âmbito nacional, fazendo assim prevalecer um poder presidencial e o exército subordinado à sua hierarquia de presidente. Em um momento, buscou também manter o crescimento econômico com um forte arrojo salarial para conter a inflação. Buscou incrementar uma economia interna para não importar produtos de primeira necessidade e insumos. A sociedade, em um momento, quis acreditar que a democracia estaria chegando ao fim e que a ditadura estaria com seus dias contados. Mas o presidente Geisel fechou o Congresso utilizando o ato inconstitucional número 5, uma arma burocrática que feria a todos os direitos sociais, políticos, econômicos e religiosos. Mas a sociedade não se conteve e aproveitou a abertura política e muitos deram sua vida em prol de uma democracia que só chegou ao final do governo Figueiredo. Como mostrado na tabela, o governo Geisel marcou um reconhecido crescimento econômico, porém, um diminuimento externo muito maior. O governo do presidente Ernesto Geisel foi apenas uma pequena parte do grande período da ditadura